Abrindo nossas Bíblias, irmãos, Mateus capítulo 13. Aqui Jesus, irmãos, ele passa um monte de parábolas, né? De parábolas, e através das parábolas ele passa o ensinamento, né, irmãos? Então aqui no capítulo 13, versículo 1, ele começa com a parábola do semeador, e aí depois no versículo 24, irmãos, a parábola do joio e do trigo e do joio. Versículo 24, Mateus capítulo 13, versículo 24. Diz assim: Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então, Jesus aqui passa essa parábola, irmãos, e depois ele vem passando outras parábolas, e elas seguem no mesmo destino, irmãos, no mesmo rumo. Daqui para frente, aqui a parábola do grão de mostarda, né, e do fermento, diz aqui, versículo 31, ó. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando nele, semeou no campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra, outra parábola lhe propôs: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábola à multidão, mas e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, existia a profecia, irmãos, dizendo que Jesus tinha que falar por parábolas. E ele falava por parábolas, ele cumpria a profecia. E aqui, irmãos, essa parábola do joio e do trigo, o que acontece, né, irmãos? As pessoas, elas para fugir da responsabilidade, irmãos, para fugir da responsabilidade de ser um cristão verdadeiro, um cristão autêntico, então é mais fácil ela pensar que dentro da igreja, irmãos, vai ter joio e trigo. Porque aí, assim, a igreja é tudo a mesma coisa. A igreja tem problema. A igreja tem muito joio no meio, né? Então, não se toma atitude nenhuma. Então, segue-se. E quando Jesus vier, aí ele dá jeito. Então, ninguém faz nada. Deixa as coisas fluir. E quando Jesus vier, aí ele vai tirar o joio do meio do trigo. Não adianta querer arrancar agora, né? Porque se você mexer agora, aí vai também perder as pessoas, né? O trigo vai se perder também. Então, não pode mexer agora. E aqui, irmãos, está apontando é para o mundo. Quando, quando Jesus, quando o Pai, ele deu a missão aos anjos para eles virem e fazer uma obra aqui, né, irmãos? Deixou uma obra na mão deles. Eles fizeram do modo deles, do jeito deles. Eles se corromperam e fizeram do jeito que quiserem, irmãos. O pecado entrou na raça humana. E ali, o joio, né, irmãos? A partir do pecado, nasce o joio. Foi quando o pecado entrou. Onde que foi isso aí? No mundo. No mundo foi isso daí. Aqui Jesus, ó, no versículo 36, ele passa a explicar a parábola do joio. Ó. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é quem, irmãos? O filho do homem. O campo é o que, irmãos? O mundo. A boa semente, quem são? Os filhos do reino. E o joio? Os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Então, a palavra é bem clara. Quando Jesus viermos, os anjos vão vir. Esses são os anjos do Pai, tá, irmãos? Não são os anjos caídos, não. Eles vão separar dos bodes as ovelhas. Então, vai haver uma separação quando Jesus voltar para buscar a igreja. Então, no mundo, vai ter cristão e vai ter filhos do maligno. Ali vai ser essa separação, na vinda de Jesus. Mas em relação ao mundo, Jesus vai vir para o mundo, no mundo, para separar, para pegar os dele e levar.
A igreja de Jesus, irmãos, está estabelecida no mundo. Então nós estamos no mundo. No mundo tem joio e trigo. Na igreja de Cristo tem o quê, irmãos? Na igreja de Cristo tem cristãos, homens e mulheres que buscam salvação, que buscam libertação. Aí falam assim: ah, mas então quer dizer que não tem ninguém errado na igreja? Se tiver, irmãos, vai ficar exposto. E tem que ficar exposto. O papel, irmãos, o papel da luz é esse. O papel da luz é expor. Expor o pecado, é expor o erro, expor a corrupção. Então a corrupção ela tem que ficar exposta. E pronto. Isso é fato, irmãos. Não tem como mudar isso daí. Então, aí vem aqui, ó. Continuando aqui, né? Ó, versículo 40, ó. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lança alusão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aqui, ó, no versículo 44, a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Ó. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido aonde, irmãos? Num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxa para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos, os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, quando Jesus ele fala, irmãos, dessas coisas aqui, ele está deixando bem claro que, quando ele fala do mar, o mar tem toda a qualidade de peixe. O mar, o que é? A mesma coisa do mundo. Então, no mundo tem toda a qualidade de pessoas. No mundo tem pessoas que são justas e pessoas que são injustas. No mundo tem pessoas que são convertidas a Cristo e pessoas que não são convertidas a Cristo. A igreja, irmãos, é o lugar onde nós nos reunimos. É um lugar que nós nos reunimos. Está estabelecida no mundo. Nós estamos no mundo. Tanto que Jesus ele falou para o Pai, né, em relação aos discípulos: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me destes. Então, Jesus estava no mundo e ele guardava os discípulos aonde? No mundo. Guardava na palavra do Pai. Assim somos nós hoje, irmãos. Nós estamos no mundo, mas vivemos a palavra e temos que viver a palavra. Então, nós vamos estar em comunhão com quem? Nós vamos estar em comunhão com aqueles que guardam a palavra, aqueles que querem viver a palavra. Quando nós prestamos culto, nós nos reunimos para prestar culto. Quem que vai se reunir para prestar culto a Jesus, irmãos? É quem quer salvação, quem quer libertação, quem quer uma vida séria. Se aparecer alguém fora disso, é lógico que vai ficar exposto. Mais hora, menos hora, vai ficar exposto. E quando ficar exposto, o que essa pessoa vai fazer, irmãos? Essa pessoa ela vai se retirar e vai se juntar com aqueles que querem ter uma vida mundana. Isso é normal. Isso tá certinho, não tem mistério nisso. Por quê? Porque a luz ela veio ao mundo, irmãos. Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Está lá em João capítulo 3, no versículo 19. Em diante, né? A condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mal. Porque todo aquele que faz o bem, ele vem para a luz. Para quê? Para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas todo aquele que faz o mal, ele rejeita a luz, ele sai fora da luz. Por quê? Porque as suas obras são más, elas vão ficar reprovadas. Então a luz, ela reprova as más obras, irmãos. Por isso que a gente nunca pode se cansar de fazer o bem. A gente nunca pode se cansar de trabalhar para Cristo, irmãos. E quando nós vivemos a palavra, nós temos que pôr isso aí em prática, irmãos. Se você leva uma vida justa, você é luz. Se você é luz, o que você tem que fazer? Iluminar. Iluminar. Só vai fazer sentido eu ter uma vida justa, eu andar na linha. Só vai fazer sentido quando eu for luz para outras pessoas. Porque se eu não for, não vai adiantar nada, irmãos. Então é necessário que aquele irmão, aquela irmã que já venceu batalhas, ajude pessoas a vencer essas batalhas.
E quando eu falo batalhas, irmãos, é pecado, é embaraço que venceu, tem que ajudar. Ah, mas a pessoa não quer sair do pecado, então ela vai ficar exposta. Ah, a pessoa ela não quer sair do embaraço, mais hora menos hora vai ficar exposta. Por quê? Porque nós somos homens e mulheres que nós queremos sair fora do pecado e do embaraço. Se você saiu fora de tantos embaraços, se você saiu fora de tanto pecado, não é justo que você queira que as pessoas saiam também, irmãos? É justo. É lógico que é justo. Agora, você acha que é certo a pessoa ela ter uma vida direita e ver as pessoas com a vida torta e não poder tomar atitude nenhuma? Por quê? Ah, se eu falar eu vou escandalizar e eu não posso tirar o joio do meio do trigo, porque... Não, irmãos, nada disso. O joio está no mundo. O joio está no mundo. Então, quando Jesus vier, ele vem no mundo e tira. Ele vai separar. Ele vai pegar os dele e vai levar. E o joio vai ser lançado na fornalha, irmãos. Lago de fogo. Lago de fogo. 52. Diz assim, ó. E ele disse-lhe: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O que é um escriba, irmãos? O escriba era um cidadão que ele copiava e recopiava a lei em todo o tempo. Então ele conhecia a lei demais. O escriba conhecia muito. Então, dificilmente, Jesus está dizendo, ó, quando um escriba se dirige a mim, quando um escriba ele se converte, ele não quer abandonar tudo o que ele tinha. Ele não quer abandonar todo o entendimento que ele tinha, o conhecimento dele. Ele não quer abandonar a glória dele. Ele não quer abandonar nada disso. Ele quer juntar com o evangelho e aí ter coisas novas e coisas velhas. Isso é que é o problema, irmãos. Então, vejam, em todas as situações, quando um escriba se aproximava de Jesus, ele se aproximava de Jesus falando coisas boas, elogiando Jesus, colocando Jesus num patamar elevado, mas ele logo questionava uma situação. Ah, por que que está comendo com o pecador? Tipo assim, o Senhor é santo, o Senhor é separado, o Senhor realmente é um homem de Deus. Por que que você está comendo com o pecador? Então, o escriba é isso. Por quê? Porque na lei era assim. Porque lá era assim. Então, ele não queria abandonar aquilo que ele tinha e ficar só com as coisas novas. Não, ele queria as boas novas, mas ele queria também as coisas velhas. E Jesus está dizendo, não dá. Dessa forma não dá. E aí diz aqui, ó, versículo 53, ó. E aconteceu que Jesus, concluindo essa parábola, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não chama sua mãe Maria e seu irmão Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, entrava na sinagoga lá, irmãos, o povo era incrédulo. O povo via a sabedoria de Jesus. Ele via o que Jesus fazia, mas aí eles pensavam assim, mas é um homem como nós aí, ó, é um filho de José, de Maria, os irmãos dele não andam tudo aí, ó. Como que está fazendo essas maravilhas todas? Então, uns criam, outros duvidavam, mas Jesus é bem claro, irmãos, ele não fez muitas maravilhas ali, por quê? Por causa da incredulidade deles, da incredulidade. João, irmãos, João capítulo 3, irmãos, a gente conhece bem essa passagem aqui, né, irmãos? Acabei de citar ela, João capítulo 3, versículo 16, irmãos. Cada um de nós, irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande, irmãos. Assim como aquele negociante lá, que ele achou uma pérola de grande valor, e ele vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquela pérola, isso tudo nós fizemos, irmãos. Isso tudo nós fizemos. Jesus mesmo, quando ele veio ao mundo, para ele resgatar cada um de nós, ele foi obrigado a se desfazer de tudo. Ele largou tudo lá. Ele largou tudo e veio e pagou o preço aqui nesse mundo, irmãos. Então Jesus, ele foi o primeiro que deu o exemplo disso. Ele largou toda a glória dele e veio ao mundo e pagou o preço pelos nossos pecados. Justificou cada um de nós. E nós também. Nós tivemos que abrir mão de muitas coisas para poder seguir após Jesus. Aí diz aqui, ó, versículo 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Por quê, irmãos? Por causa do versículo 18 está dizendo aqui, ó. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado.
Irmãos, se Jesus ele veio para resgatar um povo que estava debaixo de maldição, de condenação, o que mais ele ia condenar, irmãos? Ah, Jesus não condena. Lógico que não, mas ele ia condenar o quê? Se ele veio resgatar os homens da condenação, ia condenar mais o quê? Não tem mais o que condenar, irmãos. Agora, o evangelho condena ou não condena, irmãos? O evangelho condena. O evangelho condena o pecado. O evangelho condena. O evangelho condena a falta de perdão. Condena, porque ele deixa claro que se nós não perdoar, não seremos perdoados. Então, o evangelho ele condena. Jesus, quando ele veio, ele não veio apontando os erros, falando assim, ó, você está condenado, você está condenado. Não, ele veio simplesmente dizendo aqui, ó, é chegado a vós o reino dos céus. A instrução que ele dá para os discípulos. Ó, vocês vão entrar na casa e vão dizer, ó, é chegado a vós o reino dos céus. Se eles te receberem, muito bem. Se não receber, sacode o pó e sai fora. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquele povo. Então, irmãos, não cola isso. A justificativa que o mundo tem para andar no erro não cola. Não adianta dizer, ah, Jesus não condena ninguém. Não adianta. Isso é para quem não tem entendimento, irmãos. O mundo já está condenado. As pessoas têm que ser tiradas da condenação. E como que se sai da condenação? Abandonando o pecado. Como que faz? Condena o pecado. Então, nós estamos para isso. Nós estamos para condenar o pecado, tirar a pessoa de lá, para a pessoa se salva. Ah, mas não pode mexer no meu pecado. Então não quer Jesus, irmãos. Não quer Jesus. Porque o evangelho não condena pessoas. O evangelho condena pecado. O evangelho condena falta de misericórdia, falta de perdão. O evangelho condena. O evangelho condena a falta de comunhão entre irmãos. Porque a palavra é clara, se não houver comunhão, não é igreja. Se não é igreja, não faz parte do corpo. Se não faz parte do corpo, está debaixo de maldição, de condenação. Então, não adianta, não tem para onde correr, irmãos. Aí diz aqui, ó, versículo 18, né? Ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É como aquele louvor que nós louvamos aqui, né, irmãos? Que viver na superfície, né? Sem adorar Jesus, não é, irmãos? É a mesma coisa que um peixe, ele está na superfície e não conseguir respirar, não é, irmãos? Ele vai para a superfície para quê? Para respirar. Aí ele vai para a superfície e não consegue respirar, é a mesma coisa de ter Jesus tão perto e não adorar ele, irmãos. É a mesma coisa de ter uma igreja que prega a verdade, que vive a verdade, e a pessoa abrir mão. Abrir mão. É ter Jesus no mundo, Jesus veio ao mundo, e as pessoas rejeitaram Jesus. Rejeitaram Jesus. Então, é coisa de louco, né, irmãos? Aí diz aqui, ó, versículo 19, né? Ó, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece, rejeita a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, a luz, irmãos, tudo ela manifesta. Nada fica encoberto diante da luz. Irmãos, se as coisas acontecem de errado e permanecem no erro, é porque falta luz. Falta luz. Se tem luz, não tem como o pecado predominar, irmãos. Não tem como as trevas dominar. As trevas, elas ficam expostas diante da luz. A luz, ela tudo manifesta. Então, aqui, o Pai amou o mundo de tal maneira. Ele deu o Filho único, irmãos. Para todo aquele que nele crê, não pereça. Então, as pessoas estão debaixo de condenação, por quê? Hoje, por não crer em Jesus. Porque a salvação já veio. É a mesma coisa que a pessoa está morrendo afogada em alto mar, aí o salva-vidas vai lá, chega próximo dela e ela não quer o salva-vidas. Vai acontecer com ela, irmão? O que com ela? Vai morrer. Ué, tá morrendo já. Tá morrendo, vai continuar na morte ali. Por quê? Porque não quer o salva-vidas. Não quer ser salva. Então o mundo está dessa forma aí. Por que as pessoas vão para o lago de fogo? As pessoas não vão para o lago de fogo porque Jeová fez uma obra lá no Antigo Testamento e manteve as pessoas debaixo de condenação e maldição. Jeová está fora disso, irmãos. As pessoas vão para o lago de fogo porque elas não aceitaram, não receberam a salvação que veio por Jesus. Por isso que elas vão para o lago de fogo. Então, Jeová ele só fez a obra dele ali só. Mas a salvação veio. E a palavra fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, irmãos. Então ninguém tem desculpa para não ser salvo. Ninguém tem desculpa, irmãos, por não ser igreja santa, gloriosa. Temos todas as condições de ser igreja santa, gloriosa. Mas, né,
Sempre tem aqueles que acham que tem como se esquivar, né, irmãos? Tem como se esquivar da responsabilidade. Mateus capítulo 7, irmãos, o versículo 24. Diz assim, ó. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui, irmãos, mostra a realidade do cristão hoje. Então a pessoa, ela tem um encontro com Jesus. Aí ela ouve a palavra de Jesus, ela pratica e ela tem uma estrutura. O vento vem forte, a chuva vem forte e a casa não cai. Por quê? Está estruturada nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. É uma benção. Agora tem aquele que ouve também, ouve as palavras de Jesus. Aí ele não pratica, ele anda por conta. O que vai acontecer, irmãos? Vai vir o vento, vai vir a chuva, vai fazer o que com essa casa? Derrubar. Derrubar. Aqui está dizendo que vai ser na vinda de Jesus, irmãos? Lógico que não. Então é durante a caminhada mesmo. Vocês concordam comigo que para ouvir a palavra de Jesus, ela precisa ter contato com Jesus, irmãos? Através de irmãos, através de pregações. No mundo, as pessoas não têm a palavra de Jesus. Então, na igreja passa todo esse tipo de gente aqui, ó. Pessoas que ouvem e praticam, pessoas que ouvem e não praticam. Aquelas que ouvem e praticam, glória a Jesus. Aquelas que ouvem e não praticam, vai ser derrubado, irmãos. O vento vai vir e vai derrubar. E quando fala vento, é aflição, tentação, vai vir e vai derrubar. E a pessoa vai sair da comunhão, ela vai sair do meio. Por quê? Porque não tinha estrutura. Para suportar os ventos, tem que ter estrutura. Tem que praticar a palavra, irmãos. Então, aí diz aqui, ó, um pouquinho mais atrás aí no capítulo 5, no versículo 13, irmãos. Aqui vem a nossa responsabilidade, irmãos. A responsabilidade do cristão. Ele tem uma responsabilidade. Qual que é a responsabilidade do cristão? É fazer com que as pessoas, elas sejam geradas pela palavra da verdade, para elas poderem suportar os ventos, suportar as aflições e permanecer de pé. Então, o nosso objetivo é esse, de cada um dos cristãos. Aí diz aqui, ó, Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado por quem, irmãos? Pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, nós temos essa missão, irmãos, cada um de nós, ser luz, ser sal. O sal afasta da corrupção, a luz manifesta as trevas, manifesta pecado, manifesta erro, manifesta corrupção. A luz, ela manifesta tudo. Então, nós temos esse papel, irmãos, cada um de nós. Se eu estou seguindo após Jesus, mas eu não sou luz, e de que adianta, irmãos? Se eu não sou luz, eu também não estou estruturado na rocha. Se eu não estou estruturado na rocha, o vento vai vir e vai me derrubar. Se eu não for sal, os homens vão pisar em mim, irmãos. Assim como aquele que não é luz, vai ser pisado pelos homens. Porque o sal, se ele não salgar, para nada mais presta. E é assim que acontece, irmãos. É assim que acontece. Irmãos, uma coisa é o cristão ser perseguido por confessar Jesus. Outra coisa é o cristão ser pisado pelos homens. Irmãos, não aceitem ser pisado pelos homens. Nós não podemos ser pisados pelos homens. Os homens podem não concordar com a nossa fé, os homens podem bater de frente com a nossa fé, tudo isso eles podem fazer. Uma coisa é eles fazerem isso, outra coisa é eles pisarem em nós. O que é pisar, irmãos? É sujeitar, é sujeitar. Nós não estamos sujeitos a homem nenhum, mulher nenhuma do mundo. Nós não estamos sujeitos a ninguém. Nós estamos sujeitos a Jesus, sujeitos à palavra. Quando alguém pisa em você, ela está te sujeitando, ela está te prendendo ali, ó. Está pisando em você. E nós não podemos, porque somos sal. Mas temos que ser sal. Temos que confessar Jesus, aquilo que ele nos ensina, irmãos. Doa quem doer, custe o que custar, irmãos. Porque o maior preço ele já pagou. Não tem nada que eu possa perder que vai ser maior do que Jesus deixou quando ele veio ao mundo, irmãos. Ele deixou a glória, toda a glória que ele tinha e veio ao mundo. O que eu posso perder aqui que é maior que isso? Não existe. Então, o amor dele tem que nos constranger.
julgando nós que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, que nem o apóstolo Paulo disse, eu não tenho a minha vida por preciosa, não é, irmãos? Então, nós não temos que ter. Nós temos que confessar Jesus, ser luz do mundo, sal da terra. E a igreja de Cristo, irmãos, ela tem que crescer. Ela tem que crescer em santidade, tem que crescer na fé, tem que crescer, irmãos, em número, mas desde que seja com qualidade, não é, irmãos? Porque se não for com qualidade, que não cresça em número, mas que seja com qualidade. E o pouco que tem, que verdadeiramente, irmãos, que seja luz, que manifeste pecado, que manifeste erro, transgressão, corrupção, que manifeste mesmo, porque é o nosso papel, irmãos. É o nosso papel. Amém? Jesus abençoe grandemente.